Graça e paz, igreja vencedora. Amém. Igreja lavada, comprada, remida pelo poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança. Shalom. Amém? Quero falar com vocês nessa noite sobre uma frequência. E essa frequência se chama descanso. Amém? Essa é a frequência do Espírito. Porque para alguns, ficar preocupado, ficar estressado, ansioso, talvez já tenha se tornado um estilo de vida. É a maneira como muitos pensam que devem viver a vida. A verdade é que já vivemos uma vida num estilo muito frenético, um estilo muito corrido, e muitos de nós já não sabemos viver uma vida no descanso. Mas eu creio, porém, aleluia, que o poder da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pode, e se você crê, diga amém, Ele pode quebrar todo o hábito destrutivo em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. E essa vida, irmãos, essa vida, igreja, ela está no descanso de Deus. Portanto, não importa se você é um ansioso ocasional ou um ansioso viciado já em preocupação, eu quero dizer para você nessa noite: você pode ser cheio da palavra de Deus e você pode ser livre de toda opressão, de toda tensão e de todo estresse. O suprimento de Deus está disponível para aquele que descansa no seu poder. Zacarias capítulo 4, o profeta teve uma visão na qual tubos de ouro que vertiam azeite dourado, que supriam o povo de Deus. O azeite de ouro está fluindo, aleluia, em diferentes áreas em nossas vidas. Há óleo fluindo para a nossa vida financeira. Você crê? Diga amém. Há óleo fluindo para a nossa vida familiar. Se você crê, diga amém. Há óleo fluindo, queridos, para a nossa área sentimental, para a nossa área emocional, para a nossa área física. Esse azeite de ouro está fluindo. Entretanto, ouça, quando nós ficamos preocupados, quando nós ficamos ansiosos, fechamos a nossa boca e fechamos o tubo e cessamos o suprimento. Mas quando descansamos, aleluia, quando relaxamos e quando liberamos o fluir da unção através daquilo que cremos, normalmente as áreas em que temos problemas hoje são justamente aquelas com as quais estávamos preocupados ontem. O poder de Deus, ele é liberado quando entramos no descanso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: descanse. O que é fé, irmão? Fé, certeza. Fé, convicção. Ouça o que eu vou dizer então agora. O descanso é a expressão mais poderosa da fé. Só descansa quem crê. Só descansa quem confia. Só descansa quem tem certeza: Deus está cuidando do meu dia de amanhã. Só descansa quem tem convicções para dizer. Você pode levantar a mão direita e dizer comigo assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho. E eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, para guardar a minha entrada e a minha saída, para guardar a minha integridade física, emocional e espiritual. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo e pensando, segundo o seu poder que opera
através da minha vida. Abra comigo a palavra de Deus, Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías vamos ler? Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: em vós convertestes e em vós sossegastes. Está a vossa salvação na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Eu vou ler uma outra versão que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Revista Almeida Corrigida Fiel. A prosperidade e o sucesso vem quando temos grandes ideias, e essas novas ideias, elas fluem quando estamos relaxados, quando estamos em paz. A visão e os sonhos se renovam quando entramos, queridos, em descanso. Nunca pense, porém, que o descanso de Deus é o mesmo que passividade, que viver uma vida passiva. Não. Há uma grande diferença entre descanso e passividade. Trabalhe e faça tudo com excelência, mas lembre-se sempre em manter o seu coração livre de toda ansiedade e de toda preocupação. Eu vou dizer o que o descanso faz. O descanso, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: por favor, descanse. Diga assim: porque o descanso libera mais graça. O favor, o descanso libera mais favor. A primeira menção de graça na palavra de Deus está em Gênesis capítulo 6, versículo 8, onde se diz: Noé achou graça diante do Senhor. Diga isso: Noé achou graça diante do Senhor. Mais uma vez, vamos lá. Noé achou graça diante do Senhor. Todas as vezes que algo é mencionado pela primeira vez, e esse é o primeiro livro da Bíblia, e aqui nós temos a palavra graça. Todas as vezes que algo é mencionado pela primeira vez na Escritura, há uma importância espiritual. É a menção da primeira vez. A revelação aqui está no nome Noé. É Noa. No hebraico é literalmente, ouça o que significa. Literalmente, Noé, Noa, significa literalmente descanso. Então podemos dizer que o descanso achou graça. Quando você está no descanso, você recebe mais favor da parte do Senhor. Graça significa que você não está trabalhando, mas Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando no turno da noite, quando você ainda está dormindo. Deus te guarda na sua entrada e na sua saída. Deus levanta colunas de fogo à sua direita e à sua esquerda. A nuvem da glória do Senhor está sobre ti. O Senhor está à sua frente, mas o Senhor também está na sua retaguarda. Os braços eternos do Senhor estão por debaixo de ti. E hoje o Senhor lança diante de ti todos os teus inimigos. E o Senhor
Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: descanse, porque Deus está trabalhando. Descansar é a mais nobre, é a mais alta expressão de fé, porque quando você está dizendo descanse porque Deus está trabalhando, você está dizendo descanse porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu casamento, Deus está cuidando das suas finanças, Deus está cuidando da sua saúde, Deus está cuidando da integridade física dos seus filhos e filhas. Ao descansar nele, você vai vê-lo operando em seu favor. A coisa mais importante, ouça, que nós podemos ter na vida é o favor de Deus. Por isso precisamos lutar contra a preocupação, por isso precisamos lutar contra a ansiedade, por isso precisamos lutar contra a inquietação, a agitação, porque elas anulam o favor do céu. Você quer mais favor de Deus? Então diga para a pessoa que está ao seu lado: descanse. Sabe por quê? O descanso é o mais elevado estilo de santidade. A palavra hebraica para santificar é kadesh, que significa ser separado, ser consagrado. E a primeira menção da palavra santificar na Bíblia, ela também está no livro de Gênesis, no primeiro livro, no capítulo 2, no versículo 2. Vamos ler. Estão aqui, irmão? Eu estou falando sobre o quê? Descanso. Olha só o que diz o texto. Deus, vamos lá. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou. Vou ler de novo, olha aqui e repito essa palavra. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra que tinha feito. Assim vemos que a primeira menção da palavra santo, ela está associada ao dia de descanso. Deus separou o sétimo dia como um dia de descanso e o santificou. O próprio Criador descansou de sua obra. Agora, quem somos nós para pensar que podemos viver uma vida desenfreada, uma vida cheia de inquietação, de agitação, de preocupação, de ansiedade, sem descansar? O sábado era algo tão importante que o Senhor o incluiu nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Era um mandamento tão sério, ouça, descansar no sábado, era um mandamento tão sério que qualquer um que violasse o sábado deveria ser morto. Êxodo 31, versículo 13 a 15. Graças a Deus, não estamos mais debaixo da lei de Moisés, aleluia. Caso contrário, alguns de nós hoje sofreriam essa pena. Agora, por que Deus descansou? Isaías, capítulo 40, versículo 28 diz: ouça, Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Deus descansou não porque ele estivesse cansado, Deus não descansou porque ele estivesse fatigado, mas porque ele havia terminado a sua obra e cumprido o seu propósito. Esse é o descanso da criação. Diga isso: este é o descanso da criação. Ouça o que eu vou dizer. Israel guardava o sábado, mas nós hoje descansamos no domingo. É assim porque quando Israel tem o descanso da criação, nós temos o descanso da redenção.
Aleluia. O Senhor Jesus ressuscitou no domingo, trazendo nesse dia, trazendo nesse domingo, um novo começo, uma nova ordem, uma nova era. Essa é a razão porque os primeiros cristãos, em Atos capítulo 20, versículo 7, eles se reuniam no domingo. Mas um fato interessante sobre o sábado judeu, o Shabat, é que ele começa sexta-feira ao anoitecer e termina no sábado também ao anoitecer. Essa é a maneira de Deus de contar o dia. Em Gênesis capítulo 1 afirma-se que houve tarde e manhã em cada dia. Gênesis capítulo 1 versículo 5. E eu creio que o fato de o dia começar com a noite na palavra de Deus mostra que ele deve começar com a noite. Geralmente nós a noite descansamos. Então o dia começa em descanso. Dormimos. Vocês têm uma noite de paz, um sono tranquilo, abençoado, reparador para os nossos corpos físicos, emocionais e espirituais. Estão aqui? Aleluia. Os judeus, os que eu vou dizer agora, os judeus separam o sábado como um tempo de descanso físico, relacionamento, adoração, gratidão e celebração. E eu creio que deveríamos separar o domingo para este mesmo propósito, para priorizar o nosso relacionamento com Deus na vida da igreja e para o nosso relacionamento também com a família. Obviamente todos nós sabemos que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sábado de descanso. Ele é o Senhor do sábado. Colossenses, vamos abrir capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos lá? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras. Diga isso, são sombras. Diga, são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: descansa. Por quê? Porque o descanso é uma atitude de fé. Salmo 110, vamos ler? Versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Vamos ler? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem está conversando aqui? Quem está conversando aqui? Alguém está dizendo para alguém: descansa, assenta-te à minha direita e descansa. Assentar é uma posição de descanso, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem está falando com quem aqui? Deus Pai está falando com Jesus Cristo. É um salmo profético, é um salmo messiânico. Amém? Nesse salmo nós encontramos uma profecia messiânica, uma profecia extraordinária. E eu creio que ela tem muito a nos ensinar sobre descansarmos no Senhor e lançarmos fora toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa conversa entre o pai e o filho acontece logo depois que ele vence a morte e ressuscita.
é assunto aos céus. Sabemos que hoje o Senhor está sentado à destra de Deus Pai. Efésios, vamos ler esse texto. Efésios 1, capítulo 20, versículo 20 ao 23. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Vamos ler? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aleluia! Acima, glória a Deus, acima de todo principado, acima, glória a Deus, de toda potestade, acima, louvado seja Deus, de todo poder, acima, glória a Deus, de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, aleluia, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: enche-se de descanso. Qual é a atitude do Senhor Jesus hoje à destra de Deus Pai? O Senhor está assentado enquanto o Pai coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ouça eu vou dizer mais uma vez, e vou entrar uma ênfase em uma palavra. O Senhor está assentado. Jesus está assentado enquanto o Pai coloca todos. Ouça, todos os inimigos debaixo de seus pés. Todavia, não apenas o Senhor está assentado, mas a palavra do Senhor diz também que nós estamos assentados com Ele. Aleluia! Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Isso significa que Deus está também colocando todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Aleluia! Glória a Deus. Eita glória. E você sabe, olhe para mim, e você sabe por que o Senhor Jesus Cristo está assentado? Hebreus capítulo 10 nos dá a resposta. Vamos lá, versículo 11, versículo 13 a 13. Vamos lá, acompanhe aqui, eu vou ler na minha versão. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele está o quê? Assentado à destra de Deus, e daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos debaixo dos seus pés. Amém. Aleluia. Ouça, diga para a pessoa que está ao seu lado: ouça. No Velho Testamento, os sacerdotes nunca se sentavam no templo, porque o trabalho deles nunca acabava. Não havia uma mobília chamada cadeira dentro do templo para os sacerdotes sentarem. Eles não se sentavam. Eles estavam trabalhando todo o tempo, porque a obra nunca acabava. Os sacrifícios que eles ofereciam não podiam remover o pecado. Mas o Senhor Jesus, levante as mãos e diga: glória a Deus.
Mas o Senhor Jesus se assentou, porque a sua obra foi terminada. Aleluia, aleluia. Tetelestai, está consumado, por meio do seu sacrifício perfeito na cruz. A obra terminou. O escrito de dívidas que constavam de ordenanças que nos eram prejudiciais, o Senhor Jesus Cristo encravou na cruz do Calvário. Ouça e glorifique: Cristo já te resgatou da maldição da lei. Aleluia. Cristo já te resgatou da maldição da condenação. Nenhuma condenação há sobre ti, porque você está em Cristo Jesus. Aleluia. Cristo já te resgatou da maldição da miséria. Aleluia. Aquele que, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. Aleluia. Cristo já te resgatou da maldição da morte, fazendo-se maldição em seu lugar. Ele veio para te dar vida, e vida com sentido de vida, vida com gosto de vida, vida com prazer de vida, vida abundante. Aleluia. Cristo já te resgatou, igreja, da maldição da enfermidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Descanse, igreja, e receba. Aleluia. Se é para o Senhor, glorifique, dá um grito de júbilo. Aleluia. Tudo isso que diz é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Efésios, vamos abrir, capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão recebendo? Amém. Vamos ler juntos? Vamos lá? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais uma vez. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Última vez. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: descanse. Tem que ser no tom que o pastor está falando. Vamos lá. Descanse. Descanse. Eu comecei a ser bem de leve, agora eu já estou mais. Descanse. Vibre o que eu vou dizer agora. Lembre-se de que assentar-se é descansar, é também reinar. Portanto, nós reinamos em vida pelo descanso. E descansar é uma expressão de fé. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: descanse. O meu tom, vamos lá. Descanse. Olha para mim, ouça. A terra prometida hoje é o descanso. A maneira como Deus age é completamente diferente da nossa. A maneira de Deus é descansar primeiro e depois ver os resultados. Nós, por outro lado, queremos ver os resultados primeiro para depois descansar. Precisamos contrariar a nossa natureza humana.
A ordem do Senhor é que nos esforcemos para entrar no descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 11, diz assim: procuremos, em outras versões acho que é, esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esforcemos. Na minha versão aqui está procuremos. Essa está melhorando. Esforçamos. Esforcemos. Esforço. Amém? A ordem do Senhor é que nos esforcemos para entrar no descanso. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: contraria a sua natureza humana, que não está acostumada com essa vida agitada, corrida, que muitas vezes não para descansar. Contraria a sua natureza e, por favor, se esforce. Descanse. Quem quer dias felizes? Anos prazerosos. Quem quer? Se não descansar, pode morrer cedo. Gente que não descansa morre cedo. Não tem idade. Descanse. Amém? A promessa de Deus ao povo de Israel era que Ele iria libertá-los, ouça, da escravidão, promessa para Israel, e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Não é que a terra possuía apenas, mas fluía leite e mel. Existe algo interessante sobre os frutos da terra prometida. Os frutos do Egito, por exemplo, eram pepinos, melões, alhos, cebola, os quais cresciam na altura do solo, Números 11, versículo 5. Já os frutos da terra prometida eram uvas, romãs, figos, que davam em árvores, Números capítulo 13, versículo 23. Colher os frutos do Egito era um trabalho árduo, mas na terra prometida era preciso apenas estender a mão e pegar. Tome posse, receba. Esse é um quadro de como as promessas de Deus são fáceis e são simples de se apropriar. O Senhor também disse que a Israel, Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 e 11, o Senhor também disse que lhes estava dando grandes e boas cidades, que eles não edificaram. Deus estava dando casas cheias de tudo que é bom, poços abertos, que eles não abriram. Vocês estão me entendendo? Vinhais e olivais, que eles não plantaram, Deus estava lhes dando. Tudo isso indica que Deus queria introduzi-lo numa obra consumada. Entretanto, quando o povo de Israel chegou a Cades Barneia, algo triste aconteceu. Eles enviaram espias, os quais constataram que de fato a terra flui leite e mel, mas também viram que as cidades eram fortificadas e que ali haviam também, Números capítulo 13, versículo 27 a 29, haviam gigantes. E em vez de confiar na promessa de Deus, o povo preferiu crer no relatório negativo dos 10 espias de que a terra era habitada pelos
que em hebraico a palavra nak significa coleira ou corrente de pescoço. Uma corrente ao redor do pescoço é um jugo que prende as pessoas. Embora tivessem sido libertos da escravidão, ainda tinham uma mentalidade de escravos. Ao prestar atenção nos gigantes, eles se encheram de ansiedade, eles se encheram de preocupação e eles se encheram de medo e foram paralisados. Hebreus capítulo 3 nos mostra que os filhos de Israel, eles não puderam entrar na terra porque duvidaram da promessa de Deus. Vocês estão me ouvindo? Amém. Contudo, em vez de Deus dizer a eles que eles nunca mais entrariam na terra, o Senhor diz em Hebreus capítulo 3, versículo 11, olha só, por causa de tudo isso, eles foram paralisados. Deus não disse, vocês não entrarão na terra. Deus diz assim, vocês não entrarão no meu descanso. A gente precisa prestar atenção nessas declarações. Sim? Não entrarão no meu descanso. Olha para mim, estou terminando agora. Deus chama a terra prometida de descanso. Isso significa que o que era uma terra física para Israel no Velho Testamento, hoje aponta para a graça e é o descanso na nova aliança. A terra prometida hoje é o descanso. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga descanso. Diga assim, porque o descanso é a frequência do Espírito. Muitas vezes ficamos nos perguntando por que o Espírito Santo parece não falar com alguns cristãos. Por que o Espírito Santo não fala comigo? Por que o Espírito Santo não fala com muitos cristãos que vivem derrotados em algumas áreas da sua vida? E eu creio que a explicação é que Ele fala conosco numa determinada frequência, que eu chamo de frequência, ouça, da paz. Assim como você não pode ouvir uma determinada estação de rádio se não estiver na frequência correta. Vou virar para lá, feche seus olhos. Vou virar para lá, feche seus olhos. Tá? ZYD806, Rádio Estéreo FM 104 em Curitiba. Tem um número que é a frequência, correta, 92,3 GHz, é a frequência. Tinha um programa que se chamava assim, essa é a sua frequência de louvor e adoração, um programa da Igreja Bíblica Shalom em Araraquara, que acontece de segunda a sexta-feira, sempre, é claro, com a sua agradável companhia, a sua participação pelo WhatsApp, que não tinha naquela época. Essa é a sua Rádio Luz em Araraquara. Quantos me ouviram já no rádio? Nunca me ouviram? Não? Já fiz rádio. Bastante tempo. Vocês estão aqui? Assim como você não pode ouvir uma determinada estação de rádio se não estiver
na frequência correta, o Espírito Santo, eu disse o quê? O Espírito Santo não pode ensiná-lo se você não estiver sintonizado na frequência da paz e do descanso. Por que eu digo isso? João 14, 27, agora. Por que eu digo isso, irmãos? Porque logo depois de o Senhor dizer que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas, Ele diz, olha o que Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vai para o outro, vai lá. Ouvistes o que vos disse? Vou e volto junto de vós. Se me amasse, você se alegrarei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E aí Jesus fala que Ele nos daria um ajudador, Ele nos daria um consolador, Ele nos daria o Espírito, e que o Espírito estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou dizer algo para você glorificar a Deus: o Espírito Santo estava com você nessa manhã. O Espírito Santo estava descansando com você nessa tarde. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. E Ele estará com você descansando nessa noite. E Ele estará com você ao despertar desse novo dia. Para essa semana de trabalho. Ele vai caminhar ao seu lado. Ele vai estar contigo. E Ele estará contigo todos os dias dessa semana. E Ele estará com você até a volta de Jesus. Quantos podem dizer assim: Espírito Santo, eu te amo. Vamos para o verso 26, volta no verso 26. Vamos lá, vamos ver? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Vai para o outro agora, novamente. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Crede em Deus. O verso 26 está intimamente relacionado com a paz do verso 27. O Espírito Santo fala conosco, amém, amados? O mesmo Espírito testifica, o mesmo Espírito fala, o mesmo Espírito revela, mas ele fala conosco na frequência da paz, na frequência do descanso. Ele o ensina a respeito de todas as coisas quando você está seguindo as pegadas do príncipe da paz. E é na medida em que você caminha nessa paz, nesse descanso, o seu coração ele é guardado de toda a ansiedade. Que eu chamo nessa noite para você, já disse isso também alguns anos atrás: a ansiedade é a capa da incredulidade. O que eu disse agora? A ansiedade é a capa da incredulidade. Último ponto, diga para a pessoa que está ao seu lado: descanse. Descanse. Descanse, porque o trabalho deve ser feito no descanso. A vontade de Deus
é que nós experimentemos, ouça o que eu vou dizer agora, estou dizendo muita coisa, às vezes eu acho assim que o tempo é muito extenso para se reter tanta coisa boa que tem na palavra, por isso que ela está gravando e você pode ver depois com mais tranquilidade algumas coisas. A vontade de Deus é que nós experimentemos a mesma bênção de Salomão. Davi era o pai de Salomão. Davi havia subjugado todos os inimigos. Por isso Salomão pôde desfrutar de descanso em seu reinado de todos os lados. Ele não tinha inimigos, ele não tinha adversidade. Esse é o descanso de Deus. 1 Reis, capítulo 5, versículo 4, versículo 5. Vamos lá, estou terminando. Vamos ver? Porém a mim, o Senhor, o meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Aleluia. Quantos querem descanso de todos os lados? Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que em tempo em que edificaram a casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Por causa do descanso, ele pôde edificar a casa de Deus. E eu creio que nós precisamos desfrutar da bênção de Salomão se desejamos edificar uma casa para Deus nesse tempo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Davi, que já derrotou, aleluia, todos os nossos inimigos, para que nós possamos viver em descanso de todos os lados, para que nós possamos desfrutar do descanso e para que nós possamos edificar com liberdade. Nós precisamos, ouça, lutar para entrar no descanso, nos esforçarmos para entrarmos no descanso de Deus, lutarmos contra a ansiedade e contra a preocupação, lutar contra toda a incredulidade que nos leva a perder a paz do descanso e vivermos esse maravilhoso paradoxo de se esforçar para descansar. Se esforçar para descansar. Senta e descansa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: senta e descansa. Deite e descanse. Relaxe. Deus está cuidando do seu dia de amanhã. Deus está cuidando da sua semana. Deus está cuidando do seu mês. Deus está cuidando de todas as coisas. Descanse. É sério? Esse é o princípio do descanso. A obra de Deus já está completa. Aos olhos de Deus, vocês estão vendo me olhando agora? Sim, olha para mim, você está me vendo? Eu disse quantas vezes já isso aqui, na vida da igreja, ao longo desses anos. Deus olha para o passado, Deus olha para o presente e Deus olha para o futuro. E lá em Apocalipse, sobre o que eu estou falando agora, lá em Apocalipse está escrito assim: e eles o venceram. Aos olhos de Deus, você acha que está lutando, e muitas vezes acha que está perdendo até algumas batalhas, mas aos olhos de Deus, você venceu. É incrível isso, mas é isso.
Eles o venceram. Se você faz parte disso, você já venceu. Agora, se você ainda não faz parte, aceite Jesus. Entre e faça parte dessa visão no capítulo 12 de Apocalipse. A visão da igreja que eu chamo aqui todas as noites de domingo de vencedora. Graça e paz, igreja vencedora. Todas as manhãs digo para você, igreja vencedora, debaixo do orvalho da graça de Deus. Não outro grupo, né, mais direcionado, privado para cada um, digo assim, debaixo do favor ou debaixo da graça de Deus. Mas chamo você primeiramente de igreja vencedora. Diga, eu sou vencedor. O vencedor vive em descanso. Já venceu? O seu pai já venceu as batalhas para você. Salomão vivia em descanso de todos os lados. Este é o princípio do descanso. A obra já foi completa. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim para ele plantar as árvores. As árvores estavam todas lá. E Deus disse que ele podia comer de todas elas. Sim? Sim. Apenas se uma árvore pequenininha dessa você não vai comer. Mas estava tudo lá já. Quando Deus criou, colocou o homem no jardim, e esse jardim já estava pronto. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Quando Deus levou o povo de Israel para Canaã, Deus os conduziu para cidades prontas, edificadas, casas prontas, olivais prontos, uma terra que manava leite e mel. Cristo disse: está consumado, está feito, está pronto. Assim a obra de Deus está pronta, e a nossa posição é de permanecer na vitória que já nos foi conquistada. Jesus é a nossa vitória, e vitória é a nossa história. Nós precisamos constantemente aceitar o convite do Senhor. Abre Mateus 11, 28 a 30 e fique de pé. Nós precisamos aceitar o convite do Senhor e ir a Ele, e assim achar descanso para a nossa alma. Olha o texto. Leia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a nossa alma. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Você recebeu, glorifique.